Olá, meus irmãos e minhas irmãs, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse momento de leitura da Palavra de Deus. E o nosso texto hoje é Gênesis capítulo 6. Quero também trazer esse lugar de que você coloque aqui de onde você está, qual sua cidade ou país, não é? Qual é o momento em que você está vivendo? O que acontece quando o coração humano se afasta da voz de Deus? Antes do dilúvio vir de fora, sempre existe um dilúvio aqui dentro. Começa aqui dentro. Quando olhamos para o capítulo 6, nós vemos acontecer um movimento de Deus em relação à humanidade. Se Deus olhasse para dentro do coração hoje, para dentro do meu coração e do seu coração, o que ele veria? Seria algo que eu construí? Seria algo que está em construção? Ou seria algo que Deus não ia gostar de ver? Porque Gênesis mostra que antes da água cobrir toda a terra, algo muito mais profundo já havia inundado a humanidade, a corrupção dos pensamentos, dos desejos, das intenções. E nós estamos trabalhando na escola dominical, na nossa EBD, algo sobre isso, falando da nossa mente, como ela é, como é isso na nossa vida, o impacto que isso causa. E Gênesis traz esse lugar de nos fazer pensar sobre como é esse olhar, como é o nosso pensar. Vamos para a nossa leitura? Gênesis 6. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que havia na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era um homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimento na arca, e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, e a sua largura de 50, e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela, e lhes dará um côvado de altura. E a porta da arca porás no seu lado. Falaás com andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida, tudo que há na terra expirará.
Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu, contigo os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie. Farás entrar na arca para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. Dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, e ajunta-o para ti, e te será para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. E aqui está o capítulo 6 de Gênesis. No contexto histórico, nós vemos que Moisés escreveu o livro de Gênesis para o povo de Israel, provavelmente no período do Êxodo. O propósito era ensinar. Vocês são um povo escolhido, com uma história real, o pecado sempre traz consequências. E olhando para todos os estudiosos da palavra, dos teólogos, nós vemos que é um capítulo sobre a degradação moral e a intervenção divina em amor e justiça. A geração descrita em Gênesis é a mais caída até então, marcada pela violência, o descontrole e a ausência total da consciência de Deus. Aqui em Gênesis, a humanidade cresce, mas cresce também a maldade. A população aumentou, mas junto dela aumentou a corrupção. A Bíblia diz que toda a imaginação dos pensamentos do coração era continuamente má. Isso indica um estado interno de distorção. A maldade não era um ato, era um fluxo, era natural. Deus contempla a terra, Deus vê a terra, sente dor. O texto diz, então arrependeu o Senhor e pesou-lhe o seu coração. Isso não significa mudança de caráter, mas a expressão da tristeza de Deus ao ver esse lugar da humanidade. Deus não é indiferente à dor humana, ele sente. E a sentença é declarada, um começo ele fez, agora precisa de um recomeço. É necessário que haja. E como um médico que precisa amputar para salvar todo o corpo, Deus decide reiniciar a humanidade, não por uma ira cega, mas por uma preservação da vida. E um homem se destaca, Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele era justo, ele era íntegro, alguém que andava com Deus. Noé não era perfeito, mas era alinhado, sensível e obediente. Deus revela seu plano e dá instruções detalhadas para a arca. Eu costumo dizer que Deus é Deus de detalhes, Deus é Deus da ordem, Deus é organizado. E nós vemos isso em toda a sua palavra. A arca é o símbolo da obediência prática, da fé ativa, da proteção, de novos começos. Enquanto todos viviam como se nada fosse mudar, Noé vivia como quem acreditava na palavra. E aqui eu trago uma reflexão para a nossa vida hoje. Onde começa a corrupção dentro de nós? Antes de Gênesis 6 falar no mundo, falar de corrupção. A psicologia cristã nos lembra que decisões externas nascem de estados internos. O caos visível é sempre o espelho do caos invisível aqui dentro. Deus não destrói por raiva, mas por amor. O juízo é também proteção. Assim como um pai intervém quando um filho se destrói, Deus intervém quando a humanidade se perde de si mesma. Noé nos ensina que é possível ser diferente, mesmo quando tudo parece igual, um caos. A integridade hoje é a resistência espiritual. Nada é sobre perfeição, é sobre direcionamento. Construir uma arca é obedecer.
antes de ver. A arca hoje são os limites emocionais, as decisões com sabedoria, a vida devocional com Deus, os relacionamentos saudáveis, as escolhas espirituais maduras, as atitudes que protegem a nossa fé. E o coração de Deus sente. O texto mostra que Deus é um Deus relacional, sensível, presente, um Deus que não apenas manda, mas se envolve com o ser humano. E aqui estão algumas perguntas para você refletir. Que áreas da minha vida estão precisando de proteção? Que eu mesma conceda a mim essa proteção. Que pensamento ou emoção mostre sinal de desequilíbrio e precisam ser apresentados a Deus. Pegue aí seu caderno, faça suas reflexões, olhe para a sua vida, entenda como isso é para você. Uma outra pergunta é: estou vivendo como alguém que acredita no que Deus diz ou como quem vive apenas pelo que vê? E o que Deus veria se olhasse para as intenções do coração hoje? Qual seria esse olhar? Então, essa pergunta eu deixo para você. Se Deus chamasse seu nome hoje, você seria encontrado construindo ou ignorando o que ele já disse? E para fechar, que o Senhor nos encontre fiéis, lúcidos, firmes, construindo a vida, construindo a arca, antes que a chuva comece. Vamos ao nosso momento de oração. Aqui também oramos, falamos com o Senhor, entregamos a Ele a nossa vida. E antes de terminar essa reflexão, que você possa construir cada dia esse caminhar com Deus, trilhar uma vida desejada, uma vida que te leve até Deus, uma vida que te proporcione crescer. Aqui embaixo eu sempre deixo os links dos nossos grupos para que você faça parte. Tem também o site onde você pode conhecer o Projeto Coragem e outros projetos que nós temos. Momentos de estar com Deus. Se você desejar os nossos áudios para você ouvir, por exemplo, no carro, está em algum lugar, eu tenho também acesso aos áudios para que você possa ouvir em qualquer momento uma leitura da palavra de Deus e se deliciar com aquilo que Deus tem para os nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti como um coração como Noé. Coloco diante de Ti a minha vida. Peço ao Senhor que me dê sustentação, que nos auxilie a cada dia a viver uma vida irrepreensível na tua presença. Que a cada dia nós possamos entender o teu amor e a tua misericórdia e a profundidade de tudo aquilo que o Senhor tem para cada coração. Que o Senhor abençoe a cada família que está aqui conosco, a cada irmão, cada irmã, que escolhe estar aqui nesse momento para juntos lermos a tua palavra. Que o Senhor também venha ser suporte para cada um dos teus filhos. Peço que o Senhor sonde meus pensamentos, minhas intenções e tudo aquilo que só tu consegue ver. Assim como em Gênesis 6, onde cada pessoa era conduzida pelos próprios desejos, eu te peço, não me deixe ser guiado pelo caos interno, mas pela tua voz. Que o Senhor venha alinhar as minhas emoções, bem como as emoções de todos os teus filhos que estão aqui, todos aqueles que escolheram este momento para estar na tua presença. Se houver orgulho, se houver algo crescendo de forma errada em meu coração e no coração de cada um de nós, que ele seja afastado, que não haja ressentimento, que não haja medo, desânimo, violência emocional ou pensamentos que nos afastem da tua presença. Revela, limpa, transforma todos os nossos pensamentos e o nosso coração. Eu te peço coragem, coragem como Noé, para que nós possamos vencer todos os desafios, para que nós possamos obedecer mesmo quando eu não entenda o teu comando. Coragem para construir mesmo sem ver, coragem para permanecer fiel, mesmo quando tudo ao redor
Parece contrário. Constrói dentro de mim, dentro de nós, essa arca, Senhor, a arca da consciência, da maturidade, da fé, de limites saudáveis, de escolhas que protegem minha alma. Que a tua graça me encontre, assim como encontrou Noé. Que a tua graça encontre os teus filhos espalhados pela face da terra. Que ela seja abundante em nossas vidas, que eu ande contigo diariamente, passo após passo, que a minha vida seja marcada pela tua presença e que ela nunca falte em cada lar, em cada vida, em cada irmão, em cada irmã que escolhe, Senhor, viver na tua presença. Guarda minha casa, guarda minha mente e produz em mim um espírito reto, assim como diz Davi, que eu esteja sempre pronto para te ouvir, disposto para seguir o teu caminho, que cada pedido, Senhor, de cada irmão e irmã que está aqui presente seja atendido, que eles também tenham esse lugar de buscar a Ti, de colocar diante de Ti a sua vida, e é entender que somente em Ti podemos construir coisas grandes, que nós possamos ter pensamentos melhores, mais sábios, mais, Senhor, discernimento de tudo que o Senhor é na nossa vida. Oro por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando de resolver algo na sua vida, aqueles que estão nos vícios, que eles sejam alcançados pela Tua graça e a Tua misericórdia. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que esse seja um momento precioso na sua vida, na sua casa, que você tenha sempre encontros com o nosso Pai, e que você tenha desejo de construir algo dentro de você, para que Deus possa habitar, que haja um lar dentro de você, para Deus habitar. Até o nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.